difícil, não é? Grande é a obra do Senhor, mas poucos são os ceifeiros. Eu nunca, na realidade, imaginei vivenciar e presenciar uma época tão difícil para lidar com obreiros da obra do Senhor, porque são tantos qualificados e, de certa forma, outros também que não buscam a qualificação. Uns que procuram preparar-se e outros que não buscam nenhuma preparação. Há muitos que fazem a obra de Deus a toque de caixa, só porque cita um versículo, 2, se acham que são pregadores, eles se acham que são obreiros aprovados. E esquece o que a Bíblia diz, né? Procura te apresentar como obreiro aprovado, de que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Outros pensam que são obreiros simplesmente porque pregam em uma igreja, em um campo, em um ministério, em uma congregação. Outros porque não têm compromisso com a sua igreja, com o seu ministério, com a sua congregação, e tornam-se verdadeiros aventureiros, andando de igreja em igreja, pregando mensagens de chavões, mensagens congeladas e pré-fabricadas, encomendadas. Outros que são obreiros que vivem pregando apenas mensagem de vitória, de prosperidade, e dizendo que é Deus e que Deus mandou, e quando na realidade nós sabemos que não é assim. São apenas decoreba, que decoram alguns versículos e levam para as pessoas como se fosse a mensagem de Deus. Eu fico espantado pela coragem de alguns obreiros, pastores, não é? De diversas denominações, ter a ousadia e a coragem de dizer que Deus está falando através de mim, Deus está mandando dizer isso, Deus está dizendo aquilo outro, quando na realidade Deus nunca mandou ele dizer tal coisa. É só a gente ligar e ver nas lives que são feitas por apóstolos, apóstolos, pastores, discípulos, não é? Missionários, enfim, está um caos na realidade. As pessoas dizendo que Deus nunca disse, e na realidade a gente não vê uma vida pautada, a gente não vê uma vida centralizada em Cristo Jesus. A Bíblia é usada como fosse brincadeira, o púlpito como fosse um palco de um teatro, de um evento, não tem aquela maturidade espiritual. As pessoas hoje têm prazer em dizer que são desigrejados, onde não tem comunhão com o seu irmão, com a liderança. Outras lideranças querem ser dominadoras, ditadoras, e fica um caos. Você não sabe às vezes como lidar com essas situações de pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas eu quero parabenizar a estes homens e essas mulheres de Deus, que têm compromisso com Deus, que faz as coisas de acordo com a palavra do Senhor, não humilha ninguém, não denigre ninguém, não acusa ninguém, mas simplesmente ministra uma palavra de Deus que traz conforto, que traz ânimo, que traz vida, que produz alegria no espírito. Homens e mulheres que estão dispostos a dar a sua vida para que outros realmente cresçam na graça e no conhecimento. Onde vemos pastores simples, missionárias, homens e mulheres envolvidos com a presença do Espírito Santo de Deus. E quando eles estão ministrando, eles estão tendo compromisso. Como falei de início, alguns desigrejados que querem ser obreiro, querem o título, mas não congregam na igreja. Eles não congregam, não escutam o seu pastor, não escutam o seu líder, não escutam o ministro, não escutam o evangelista, não escuta o diácono que ministra, não escuta a dirigente do círculo de oração que ministra a palavra de Deus. E a gente vê que as pessoas estão desorientadas, não estão buscando mais a Deus, não estão servindo a Deus, estão simplesmente perdendo tempo. A oração, você não vê essas pessoas com uma vida de oração, você não vê essas pessoas com uma vida de leitura bíblica, você não vê essas pessoas com compromisso bíblico, você não vê eles construindo a igreja de Cristo aqui na terra. Claro que a igreja que eu falo não é um prédio, eu estou falando o reino de Deus. Mas há tempo, querido, para que nós possamos fazer o melhor no reino de Deus. Seja você um obreiro aprovado, seja você um ministro aprovado, que ame a obra do Senhor Jesus,
Não se detenha, não aceite esse estado de desigrejado, porque a igreja de Cristo é um corpo vivo. São membros em comunhão que estão lutando para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Vamos exaltar a Cristo pela unidade de propósito, não como ditadura, não como manda-chuva, nem como dono do rebanho de Cristo, mas como servo do Senhor, servindo um ao outro. Eu sei que é difícil ser pastor, ser líder. Na realidade, eu entendi o peso de ser pastor sênior, de liderar um grupo de pastores. Enquanto eu servi no ministério da IADPE de Pernambuco, na realidade eu nunca procurei me preocupar com o peso que levava a liderança. Na realidade é isso, porque eu era um líder, não é, que estava debaixo da liderança de um líder superior. E fazíamos de acordo com as determinações e de acordo com o estatuto, o regimento interno. E nós estamos dispostos a obedecer à liderança, desde que a liderança não interfira no Evangelho de Cristo, que não venha trazer desvio de condutas, não é? Então, chegou um tempo em que eu estava sempre obedecendo à liderança dentro da normalidade, dentro dos preceitos bíblicos. E é isso que importa, não importa onde você está, desde que a liderança tenha conhecimento amoroso do reino de Deus e faça ele prosperar segundo os preceitos divinos, os ensinamentos de Cristo. Não há problema em você obedecer à liderança. Mas comigo aconteceu algo, chegou um tempo em que eu vi que não dava para que estar debaixo daquela autoridade, porque o caminho foi se abrindo em nome de uma santidade presente, em nome de uma dominação maciça, onde você não tem liberdade de respirar. Quantos obreiros eu conheci que entraram em depressão, não é? Que às vezes não podia ouvir o telefone tocar, que eu conheço um que o telefone caía da mão dele quando o telefone tocava, porque ele via o nome do líder, não é? O nome daquele homem que liderava ele, então ele se assustava. Então isso é ruim, isso não vem da parte de Deus, não é? Eu mesmo às vezes me preocupava muito quando recebia um chamado, um comunicado da liderança, por isso que foi que aprontaram dessa vez, o que é que está acontecendo por trás, o que é que está havendo. E eu nunca entendia o sistema, e por isso tomei certas decisões de não fazer parte mais daquele grupo. Agora eu entendo o peso que é também, se não tiver cuidado, você se torna um ditador. Se não tiver o cuidado, você se torna uma pessoa que não tem amor pela obra de Deus. Você se torna conivente com o pecado e com as situações sociais, políticas e ministeriais. O que eu quero dizer com tudo isso? Seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus, conforme a palavra de Deus, honrando, respeitando, amando, ajudando e glorificando a Cristo em cada instante, em cada momento. Então hoje pesa sobre mim a responsabilidade de liderar o Ministério AD Adoração Internacional, tanto aqui no Brasil, como fora dele, nos países onde nós temos as nossas bases missionárias. E às vezes eu me assusto de ver as propostas de determinados obreiros, que não têm o menor sentimento cristão de santificação ou de pureza, e às vezes querem atuar como fosse empresa, e às vezes cobram até de mim, que tem que ser mais austero, que tem que cobrar isso, que tem que fazer aquilo. Bom, eu só sei uma coisa: ninguém faz a vontade de Deus por força nem por violência, e sim pelo Espírito de Deus. Então vamos vivenciar o melhor de Deus, para que Deus possa nos guiar através do Espírito Santo do Senhor. A mim pesa hoje as decisões que tem que se tomar. Nós damos o foco no ministério nosso apenas de missões. É uma igreja 100% missionária, a de adoração, ela é missionária. Evitamos nos envolver com questões políticas, religiosas, opiniões. Eu uso uma frase que às vezes os irmãos não entendem. Eu digo que a sua opinião não serve, nem a minha serve para você. Serve o consenso de ideias para glorificar a Jesus Cristo. Quando eu tenho uma opinião formada, eu não aceito, às vezes, mudança. Mas eu quero simplesmente vivenciar o melhor de Deus. Deixar o Espírito Santo atuar nas nossas vidas. Ainda que paguemos um preço alto demais. Não importa os ataques que te façam, desde que você esteja fazendo segundo a vontade de Deus.
ainda que eles estejam te denigrindo ou mesmo te retalhando, cortando, o importante é você fazer a vontade de Deus conforme a palavra do Senhor. Você e eu não somos perfeitos, mas queremos ver a perfeição de Deus. Aos obreiros eu quero dizer, não ataque ninguém, não ataque, também não se defenda demasiado, deixe que Deus tomará posicionamento na defesa. Porque segundo a palavra de Deus, diz claramente, não é? Nessa peleja não tereis que pelejar, eu, o Senhor, pelejarei por vós. Tem coisa que a gente cala e o povo tem a gente como quem cala consente, às vezes não é. Às vezes você cala esperando o agir de Deus. E eu posso observar e tenho visto que Deus tem atuado. Quando me desliguei da IADPE, sofri muito. Ataques de todos os lados, calúnia, perseguição, difamação, mas resisti. Fiquei simplesmente olhando para Jesus e fazendo da obra dentro das minhas forças. Sofri golpes e mais golpes, um atrás do outro, mas estamos aqui, de pé, glorificando a Deus com os verdadeiros amigos, os verdadeiros companheiros. E rogo e oro e intercedo por todos os meus amigos do passado, aqueles que realmente têm a chamada de Deus, a vocação. Mas mesmo assim, com a chamada vocação, a gente sofre muito, paga um preço muito alto. E eu quero dizer a você, meu amigo, que tenha cuidado naquilo que você faz. Sirva a Deus com muita alegria, com muita presteza, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, tendo a convicção de que Deus é maior. Todo aquele que quer servir a Deus fielmente vai sofrer perseguições. E perseguições internas, perseguições, as externas machucam, mas não dói tanto. Já as perseguições internas são aquelas que dói, ela retalha, ela corta, ela machuca. Mas nós vamos estar olhando para Jesus e pagando o preço que for necessário, não é? Vamos estar orando uns pelos outros, clamando por todos os ministérios que estejam seguindo a Deus fielmente. Olha, amados, ministério próspero não significa aprovação de Deus. Como também ministério que estão sofrendo retaliação, dificuldade de se firmar e autoafirmar, também não significa rejeição de Deus. Há um tempo para cada coisa, tá bom? Há um tempo em que nós vamos sendo polido por Deus, trabalhado por Deus. O importante é fazer o que eu sempre digo aos nossos pastores: sem paz e santificação ninguém verá a Deus, não é? Eu sinto falta de amigos antigos, amigos que estão envolvidos com ministérios e não estão envolvidos com o reino de Deus. E às vezes eles deixam de falar contigo, eles te abandonam, viram as costas, mas o importante é, ainda que todos te abandonem, ainda que todos te dêem as costas, o importante é que Jesus está olhando para você e você olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu quero pedir a você encarecidamente, orai uns pelos outros. Como temos aqui o nosso irmão Tiago Luiz, né? Orei pela Europa, orei por nós aqui em Portugal. Estamos sim, amado, orando por você e pela Europa. Nós temos igreja aí em Portugal, em São João da Madeira, do nosso missionário Veridiano Galindo, uma obra bonita de sacrifício, de luta, mas ele está fazendo a obra do Senhor. Jesus aí ama esse país e tenho certeza que Deus fará coisas maravilhosas. Temos aí um prédio que não é próprio, é alugado, mas muito bonito, bem aconchegante, não é? Temos uma obra registrada, totalmente legalizada aí em Portugal, recebendo os obreiros, os ministros, uma verdadeira bênção de Deus, não é? Queremos também agradecer ao nosso irmão Alexandre Lima, que está aqui conosco, não é? Conectado conosco, compartilhando também esse momento. A nossa irmã Cristiane Carvalho, que Deus continue te abençoando, e orai por nós para que o ministério de adoração continue na sua expansão e crescendo. Eu aproveito para convidá-los para estar na nossa reunião de liderança de obreiros no próximo sábado, agora dia 12, tá bom? Juntamente com todos os obreiros, e após a reunião à noite teremos a celebração da comunhão, que é a nossa Santa Ceia. Vai ser bênção de Deus. Eu quero até aproveitar e dizer, obreiro que não tem compromisso não se deve ser nomeado obreiro.
Porque obreiro é aquele que tem compromisso, obreiro é aquele que está envolvido na obra. Como é que você quer ser um presbítero, um diácono, um evangelista, um missionário e não comparece a nenhuma das reuniões da igreja? Também não comparece quando o seu líder, o seu pastor está ministrando a palavra de Deus. Que comunhão você tem? Então está quebrada esta comunhão. Você não tem condição de liderar nada, porque a igreja é um colegiado. Você lembra de Jesus com seus 12 apóstolos? Bom, tinha dificuldade também, pois um era o diabo, né? Que era Judas, o que ele havia de trair, como o traiu. Mas nós vamos caminhando de cabeça erguida, fazendo a obra de Deus, não é? Também vamos aí em São Tiago Luiz, né? E, evangelista Tiago Lucena, lá de Portugal, não é? Evangelista Tiago, que Deus te abençoe, meu amigo, que o Senhor Jesus esteja cada dia contigo aí, tá bom? Então a gente vai caminhando aqui. A nossa querida irmã Nilda de Souza, que Deus te abençoe, irmã Nilda, né? Do meu amigo Alberto, meu cunhado, não é? Que Deus te abençoe, é um prazer imenso estar sempre orando por ti e saber que você está orando por nós. É bênção do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado também pelas felicitações que vocês botaram lá no WhatsApp do casamento da minha filha, da Priscila Andressa, que foi agora domingo ali em São Paulo, tá bom? Deus abençoe. Obrigado a vocês que estão compartilhando, são vários compartilhamentos. E a gente continua falando aqui de obreiros que realmente têm compromisso com a obra de Deus, que são amigos, não é? Eu creio assim, eu tenho uma visão de ministério onde nós temos unidade. A gente não discute, né? Não guerreamos. Porque às vezes eu observo em algum ministério que é uma guerra de liderança, de pastor contra pastor, de líder contra líder. Eu luto muito para que no Ministério da Oração sejamos pacíficos em unidade, onde cada um tem responsabilidade e cada um cumpre as suas tarefas específicas, onde um não se mete no trabalho do outro, mas coopera, não é? Um dia deste, um dos irmãos, que é o ministro, pediu seu desligamento porque disse que nós somos muito flexíveis. Eu disse, graças a Deus pela flexibilidade que nós temos, não é? Que você prova quem é você. Você prova o seu trabalho, você prova aquilo que faz. E a igreja vai conhecendo, não é? Já conheci obreiros também que são muito caluniadores dentro do Ministério da Oração, inventam história. Eu ouvi um ponto que disse que nossa igreja é uma igreja reprovada, uma igreja que não é rica, uma igreja que não tem recurso, Deus não está com ela. Deus não está preocupado com isso. Deus quer encontrar homens e mulheres sinceros que façam a obra dele. A bênção de Deus vem no tempo, tá certo? A Assembleia de Deus no Brasil, que é centenária, hoje ela é o que é, mas são 100 anos de história. Veja o início, o sofrimento, as batalhas que teve. Agora é fácil dividir igreja, muito fácil. É fazer a cabeça do povo com promessas, com tantos requintes, não é? Eu louvo a Deus que saí do ministério da IADPE, não dividi o trabalho, apenas saí de uma igreja, entreguei a igreja, peguei minha carta e disse, fui claro que ia começar um ministério. É tanto que me liguei a uma outra Assembleia de Deus, me liguei a outra convenção para não levar o povo. Claro que tem irmãos e amigos que quando vê o seu trabalho, eles vão e procuram. E eu aconselho sempre a cada um deles. Você tem certeza? Você está disposto a pagar o preço? Porque quando eu saí do Recife, me acusaram de tudo. De ladrão, de bandido, de desviado, de caído, de rebelde, de rebeliado, de Satanás, de... Meu Deus, não é? Me fizeram tanta acusação que houve um momento que eu fiquei com vergonha até sair na rua. Eu estava quase me convencendo que eu era um bandido de verdade. Porque foi muita perseguição, foi muito... Não é? Mas mesmo assim eu não dei troco a ninguém. Eu entreguei a Deus e deixei Deus fazer. Hoje nós vemos o resultado, não é? Para quem conhece a história, que está acompanhando de onde eu vim, tal, conhece a história e sabe o que Deus fez e o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Agora você paga um preço, tá certo? Paga um preço tremendo, que às vezes você procura força e você não encontra, porque o ataque é constante, não é? O Jesus foi morto por causa de caluniadores, tá certo? Os sacerdotes, na época, contrataram homens mentirosos e eles mentiram em relação a Jesus, disseram que ouviram Jesus blasfemar, que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu, que se Jesus fosse Jesus, filho de Deus, sabia quem era Madalena, sabia quem era a mulher. Bom, então criaram uma situação e a maioria do povo simples, vocês sabem o que faz, eles embarcam na história.
Lembra de Jesus entrando em Jerusalém? Lembra? Todo mundo cantou Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas foi o mesmo povo que começou a gritar: crucificam, crucificam, solta-nos a Barrabás. Foi assim que aconteceu. E é assim que acontece, não é? Em relação a mim, ao sair do ministério da IADPE de Pernambuco, né? A igreja centenária, grande, onde eu nasci, me criei, onde tive toda a minha formação. Mas quantas vezes eu ouvia os rumores que diziam: o problema do pastor Suspirino do Ramo, tá bom? É um problema doutrinário, ele não tem firmeza doutrinária. Na doutrina nós sabemos o que é doutrina. Agora nós não somos ditadores, tá? No adoração, o ministério de adoração serve a Deus quem quer com prazer, quem não quer, procure outro. Existe ministério para todos os gostos, não é? E nós não fazemos da doutrina do uso e costume como fosse doutrina de santificação. Uma pessoa que é santificada pela palavra, ela tem mudança interior e exterior. Ela reflete fora o que está dentro do seu coração, tá certo? Isso não tem nenhuma dúvida. Agora, não adianta você mascarar uma pessoa, rotular como uma santa exterior, com um coração podre, apodrecido, corrompido por dentro. Não adianta chamar os outros de ladrão quando na realidade você está roubando. Não adianta chamar os outros de adulto quando na realidade é a pessoa que está adulterando. Não adianta dizer que a pessoa é iníqua, pecadora, quando na realidade, nos bastidores, aquela pessoa, quem disso usa, disso cuida. Então esse é o grande problema que tem, não é? Que a gente vê que tem muitas igrejas e muitas lideranças que atuam pesado, sob um jugo terrível, proibindo, distratando, ofendendo. Quantas pessoas eu trato que estão oprimidas, deprimidas por causa de opressão ministerial? Quem quer servir a Deus, serve com prazer, com alegria, sem satisfação. Se não quer servir a Deus no ministério onde você está, procure outro. Agora, ao sair do ministério que você está, não difame, não calunie as pessoas. Porque geralmente quem sai fica difamando, criticando. Saí porque não gostei, porque me desprezaram, porque lá está tudo errado. Ora, não será tu que estava errado? Eu saí da EDPE, mas nunca critiquei nenhum dos pastores. Nunca chamei nenhum de ladrão, nunca chamei nenhum de bandido, nunca fiz declaração nenhuma. Fui procurado por jornalistas, fui procurado por pessoas, porque eram de dentro. Não, quem quiser saber que vá ver e procure, tá certo? Você não pode sujar o prato que você comeu, tá bom? Tive a vida toda, para que difamar ninguém? Para que humilhar os outros? Quem quiser, olha, cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos, tá? Não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você medir, vão medir vocês também. Se você prejudicar alguém, pode ficar certo que você vai ser prejudicado. A lei da semeadura é normal. Ela é claríssima na palavra de Deus. Tá bom? Quer ser honrado? Honre. Quer ser amado? Ame. Quer ser ajudado? Ajude. Agora, quando você rompe com o sistema, então a coisa complica. As pessoas pensam que você vai querer detonar, porque tem gente assim, né? Quando sai, aí joga no ventilador tudo que ele tem, tá bom? E o fedor aparece, mas você, como filho de Deus, não é assim. Você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que suportar os fracos, tá bom? Jesus foi bem claro, disse: se você quer ser filho de Deus, você vai ter que orar pelos seus inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos destratam, ofendem. Você tem que fazer isso aí. Bom, eu vou concluir por aqui, tá bom? Agradecendo a você que está nos acompanhando e compartilhando. Eu sou o pastor Suspirino do Ramo, do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Se você quer adorar e você quer ser obreiro e quer servir a Deus, então vem servir a Deus na liberdade do Espírito. Porém, ao chegar, não tente mudar a adoração do jeito que você quer que ela seja de onde você veio. Porque existe também regras, não existe ministério perfeito, como não existe pastor perfeito, como também não existe crentes perfeitos. Estamos procurando a perfeição, estamos procurando buscar o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima, com a ajuda do nosso bom Deus, e que o Espírito Santo encontre lugar em seu coração. Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Até a próxima, vem comigo adorar o nome do Senhor Jesus.